sétimos anos, tudo em ordem? Tudo bem? Como tem passado? Professor Diogo pedindo licença para adentrar por meio da tela da sua TV, aí nos seus lares, junto com seus familiares, para a nossa aula de matemática de hoje, né? Observe só aquilo que nós vamos caracterizar hoje. Veja, hoje nós temos a nossa aula, cujo tema é não é inteiro, e agora, né? É a parte 2 desse tema, e o objetivo que nós vamos caracterizar hoje e detalhar aqui para você é o seguinte: compreender a operação da divisão no conjunto dos números racionais. Lembre-se que o número racional, ele pode ser natural. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ele pode ser inteiro, tanto negativo quanto nulo, ou seja, zero, ou positivo. Também pode ser racional fracionário ou racional decimal. São todos estes modelos numéricos que nós estamos caracterizando aqui no conjunto dos números racionais. Especificamente para a operação da divisão, né? Trabalharemos ela na resolução e elaboração de problemas por meio de diferentes estratégias e instrumentos de acordo com o contexto. E para a proposta de hoje, o que é que você vai precisar? Seu caderno impecável de registros de matemática. Perceba que já está chegando o período de você apresentar o seu caderno lá na sua escola para o seu professor. Então, capriche em todas as solicitações que são orientadas aqui para você, tá? Juntamente com caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Organizado? Tudo certo? Acompanhe-me aqui na primeira proposta. Veja comigo. A palavra parte significa uma porção, uma fração de um todo repartido e compõe o significado da operação da divisão. Então, retomando as duas ideias da operação da divisão que nós já caracterizamos aqui, primeira delas, distribuição equitativa. O que é que significa isso? Repartir em partes iguais, dividir, distribuir igualmente. E a outra ideia da operação da divisão significa medida, ou seja, quanto de uma quantidade cabe na outra, tá? Sempre que vier um contexto acompanhado da palavra parte para você, isto te sugere a operação da divisão. Observe alguns. Veja, metade significa segunda parte. Lembre-se, parte corresponde à operação da divisão. E isso significa divisão por 2 em duas partes iguais. Terça parte, divisão por 3, 3 partes iguais. Quarta parte, divisão por 4, 4 partes iguais. E quinta parte, divisão por 5, 5 partes iguais. Perceba que nós podemos continuar esse raciocínio. Sexta parte, sétima parte, oitava parte, nona parte, décima parte e assim por diante. Tudo bem? Agora, na primeira proposta que você vai organizar aí no seu caderno, nós vamos formalizar esse registro na sequência dos nossos estudos. Veja, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, desenvolvendo as operações da divisão. Cá está para você a primeira coluna com os seguintes números racionais: menos 6, menos 3, 1. Lembre-se que ler 1 é a mesma coisa que ler mais 1, mais 3 e mais 6. Com a segunda coluna que está aparecendo aqui para nós. Veja, a quinta parte de menos 15, a terça parte de 3, o oposto da metade de menos 6, o inverso da sexta parte de 1 e a oitava parte de menos 48. E agora, qual é a relação? Tempo para que você possa registrar e desenvolver.
Veja só agora as relações que nós precisamos estabelecer e que você já registrou e fundamentou aí no seu caderno. Acompanhe comigo, olha lá. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, desenvolvendo as operações da divisão. Comecemos a analisar o item A. Veja comigo. A quinta parte de menos 15. Lembre-se, quinta parte. Parte significa divisão. Quinta, vamos dividir por 5. Então, olha lá, veja. Menos 15 dividido por 5, apresentado para você na forma racional fracionária. Porque o traço fracionário significa a operação da divisão. Menos 15, dividido por 5, perceba que você tem um número racional negativo. Isso significa que seu quociente também o será, certo? Então nós temos lá, menos 15 divididos por 5, você vai ter menos 3, estabelecendo a relação com o valor racional inteiro, menos 3. Tudo bem? Olha a segunda. A terça parte de 3. Terça parte, nós vamos dividi-lo por 3. 3 divididos por 3. Um número dividido por ele mesmo. Sempre você vai obter um inteiro. Ou seja, estabelecendo a relação, nós vamos ter aqui um inteiro positivo neste caso. Certo? Item C. O oposto da metade de menos 6. Perceba que você precisa aplicar aqui duas ideias. A primeira ideia, metade. Metade significa dividir por 2. A metade de menos 6, você terá menos 3. Lembre-se agora do significado de oposto. Oposto é aquele valor racional que apresenta a mesma distância em relação à origem. Retomando aqui o significado da reta numérica. Basta você trocar o sinal. O oposto de menos 3, você vai ter aqui mais 3. Estabelecendo a relação, nós temos aqui mais 3 inteiros. Tudo certo? Olha o item D. Duas condições para que você determine novamente. Veja, o inverso da sexta parte de 1. Sexta parte significa dividir por 6. Perceba que você tem aqui uma divisão inexata, ou seja, não é inteira, né? E nesse caso, perceba que o seu inteiro está dividido em 6 partes. Inverso é aquele que vai trocar tanto o numerador quanto o denominador, ou seja, o inverso dele vai ser 6 sobre 1. Perceba que o denominador 1 nada mais é do que uma das representações no conjunto dos números racionais. E nesse caso, o inverso de 1/6 corresponde a 6 inteiros, estabelecendo a relação para você, mais 6. Tudo certo? E o item E, temos lá a oitava parte de menos 48. Perceba que você tem um número negativo aqui novamente, certo? A oitava parte, nós vamos dividir por 8. A oitava parte de menos 48, você vai obter lá menos 6. Estabelecendo a relação, nós temos aqui o menos 6 inteiros, tá? Todo mundo me acompanha nesta organização e nesse registro? Tudo certo aí? Beleza! Olha agora o que é que nós vamos fazer. Acompanhe comigo. Douglas dividiu uma folha de papel em pedaços de mesmo tamanho. Que fração representa o pedaço pintado de azul na figura 4? Então perceba, uma folha comum dividida em 4 partes. Na segunda etapa, Douglas pegou somente a quarta parte e subdividiu em 4 de novo. A quarta parte dividido em 4 partes iguais. Depois ele pegou a quarta parte da quarta parte, dividida em 4 partes de novo, colorindo a parte desta folha de azul. Pergunta-se, que parte que é essa? Tempo para você.
E aí, deu certo? Que parte representa aquela que Douglas destacou de azul da folha completa? Acompanhe comigo aqui esta organização. Veja, Douglas dividiu uma folha de papel em pedaços de mesmo tamanho. Divisão em partes iguais. Não se esqueça disso, tá? Que fração representa o pedaço pintado de azul na figura número 4, depois de 3 divisões sucessivas? A quarta parte da quarta parte e a quarta parte da quarta parte, né? Que fração corresponde a esta parte da folha destacada de azul? Veja comigo, olha lá. Folha inteira vai corresponder ao 1 inteiro. Dividiu pela primeira vez. 4 partes iguais. Foi destacada a quarta parte e foi determinada a quarta parte da quarta parte. O que significa isso? Dividir por 4 novamente. Dividiu pela segunda vez. E, consequentemente, a quarta parte da quarta parte foi dividida de novo. Dividiu pela terceira vez, obtendo a parte destacada de azul, que nós precisamos matematicamente determinar que parte corresponde esta destacada de azul do inteiro. E agora, Diogo, como é que a gente representa isso? Vamos dividir sucessivamente por 4, por 4 e por 4. Acompanhe comigo. Veja. Douglas dividiu a folha retangular em 4 partes, recortou a quarta parte e a dividiu em 4 partes novamente. Selecionando novamente a quarta parte, dividiu-a de novo em 4 partes, destacando a quarta parte dessa terceira subdivisão. Com isso, tem-se. Vamos começar a dividir. Veja comigo, olha lá. Na figura 1, nós temos o inteiro dividido em 4 partes, ou seja, destaca-se a quarta parte, 1/4. Tudo bem?
dividindo pela segunda vez. Veja, na figura 2, nós vamos dividir o 1/4 por 4, ou seja, 1/4 dividido por 4. Como é que nós vamos estabelecer as relações de divisão no conjunto dos números racionais, sendo estes números racionais fracionários? Recorde comigo, veja só. 1/4 dividido por 4 é a mesma coisa que termos 1/4 dividido por 4 sobre 1, as diferentes representações do conjunto dos números racionais. Pela equivalência de frações, perceba a determinação do inverso do seu denominador. Inverso de 4 sobre 1, 1/4. E nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador para estabelecer o processo da operação da divisão neste caso, certo? Acompanhe comigo aqui agora. Veja, 1 vezes o 1, você terá 1. E 4 vezes 4, no denominador, você terá 16, certo? No denominador desta operação, 4 vezes 1, 4, e 1 vezes o 4, 4. Lembre-se que quando você tem um número dividido por ele mesmo, você obtém um inteiro. E qualquer número dividido por um inteiro é ele mesmo, estabelecendo a relação de divisão neste caso, certo? Continuemos, olha só. 1/16 dividido por 1. Qualquer valor racional dividido por 1, você tem ele mesmo. Só que ainda, Douglas destacou a 16ª parte e dividiu novamente por 4. Então veja como que nós vamos estabelecer agora esta divisão. Acompanhe comigo. Veja só. Na figura 3, a 16ª parte foi dividida por 4 novamente, ou seja, 1/16 dividido por 4. Lembre-se que é a mesma coisa que dividir por 4 sobre 1. Estabelecendo o mesmo processo na operação da divisão de frações, tem-se, olha lá, multiplicamos pelo inverso do denominador, inverso de 4 sobre 1, 1 sobre 4, ou seja, 1/4, estabelecendo-se a seguinte relação. 1/16 multiplicado por 1/4, 1/64. 4 sobre 1 multiplicado por 1/4, 4/4. Um número dividido por ele mesmo, sempre 1. E qualquer número dividido por 1 é ele próprio. Ou seja, nós temos aqui a 64ª parte da folha inteira quando Douglas realiza estas divisões sucessivas, certo? Olha lá. Diante disso, estabelecemos. Logo, Douglas destacou de azul 1/64 desta folha. Como é que nós representamos isso pictoricamente? Lembre-se, denominação picto, figura, desenho, imagem. Acompanhe comigo agora neste desenho. Olha só. Nós temos a folha inteira. Primeiro, Douglas dividiu-a em 4 partes. Depois, a 4ª parte, ele dividiu novamente em 4 partes. E a 4ª parte da 4ª parte, dividimos novamente, destacando a 64ª parte de azul. Tudo bem? Tudo certo? Me acompanha no registro? Me acompanha nesta compreensão da operação da divisão? Beleza! Olha a próxima que nós vamos caracterizar aqui. Uma receita de bolo pede 1/8 de quilograma de castanhas. Com 3/4 de quilograma de castanhas, dá para compor quantas receitas? E agora? Nós precisamos de 1/8 de 3/4. Como que nós vamos estabelecer esta relação? Tempo para que você possa registrar e desenvolver.
E aí, deu tudo certo? Vamos estabelecer quantas receitas nós podemos compor com 3/4 de quilograma de castanhas? Perceba que para cada receita, você precisa somente de 1/8 de quilogramas. Se você tem 3/4, quantos 1/8 você vai precisar para compor o número de receitas que te dá este total de massa em termos de castanhas, certo? Acompanhe comigo o processo de resolução. Veja, massa total de castanha, 3/4 de quilograma. Medida por receita, 1/8. Perceba que nós vamos distribuir a massa total de castanhas na medida de cada receita. Ideia fundamental da operação da divisão. Veja comigo, olha lá. Distribuindo a massa total pela porção por receita. Então nós temos a massa total de castanhas, 3/4 de quilograma. E para cada receita, você precisa de 1/8. Vamos distribuir por receita para saber quantas podemos executar, certo? Então nós temos 3/4 dividido por 1/8. Utilizemos o inverso do denominador. Inverso de 1/8, 8 sobre 1, realizando a multiplicação tanto no numerador quanto no denominador. Efetuando-as, tem-se 3 vezes 8, 24. 4 vezes 1, 4, ou seja, 3/4 que multiplica 8 sobre 1, 24/4. No denominador, 1/8 que multiplica 8 sobre 1, 1 inteiro. Por que, Diogo? Novamente, recapitulando com você. 8 divididos por 8, um número dividido por ele mesmo, sempre 1. E qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Só que perceba que nós temos aqui uma fração chamada de aparente, porque ela caracteriza um número inteiro. 24/4 nada mais é do que 24 dividido por 4. E isso te dá 6 receitas completas. Tudo bem? Verifique comigo aqui agora. Olha lá. Pictoricamente, veja, pergunta-se: quantos 1/8 cabem em 3/4? É o significado da operação da divisão. Ideia de medida, né? Olha lá. Nós temos aqui o quilograma de castanhas dividido em 4 partes e nós temos 3 para poder subdividir na quantidade de receitas. Perceba que esses 3/4 será necessário subdividir em 8 partes, dividindo em 8 partes nesse caso. Quantos 1/8 compõem os 3/4 da massa em quilogramas de castanhas para esta situação? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, você vai ter aqui, logo, são 6 vezes a massa, 1/8 de quilograma. Ou seja, 6 receitas. Tudo certo? Tudo em ordem? Me acompanha nesta representação? Beleza! Olha o que é que nós vamos desenvolver agora. Com 1 litro de combustível, um carro percorre 9,5 km, ou seja, 9 km e 5 décimos de quilômetro, ou ainda 9 km e 500 metros, tá? Quantos litros esse carro consumirá para percorrer 106 km e 4 décimos de quilômetro, ou seja, 106 km e 400 metros. Acompanhe comigo. Olha, nesta situação, observe. Com 1 litro de combustível, 9,5 km, certo? E agora, com 2 litros de combustível, 2 vezes 9,5 km. São 2 litros, estabelecendo seu raciocínio proporcional, certo? 3 litros de combustível, 3 vezes o percurso de 9,5 km. Mas e agora? Se nós temos aqui 106 quilômetros e 400 metros, quantos litros de combustível serão necessários para este total de percurso? Concorda que nós precisamos fazer uma distribuição? Distribua comigo. Veja só.
106 quilômetros e 400 metros, nós vamos dividir no percurso total para 1 litro de combustível conforme o raciocínio que o problema te dá. Ou seja, estamos distribuindo em 9 quilômetros e 500 metros. Esta divisão pode ser representada da seguinte forma: 1064 décimos, uma casa decimal, décimos nós temos aqui no numerador. E no denominador, da mesma forma, 95 décimos. Utilizando o mesmo processo da operação da divisão, temos, veja só, 1064 décimos que está dividido por 95 décimos, realizando a multiplicação pelo inverso, tem C. Neste desenvolvimento, olha lá, repetindo para você a mesma condição, desenvolvemos, ó, estabelecendo a multiplicação tanto no numerador quanto no denominador. 1064 multiplicado por 10, sobre 10 que multiplica 95, isto tudo dividido por 95 que multiplica 10, sobre 10 que multiplica 95, tá? Olha lá, diante disso, 10 vezes 1064, sobre 10 que multiplica 95. Perceba que nós estamos utilizando aqui uma propriedade importante. É a propriedade comutativa relacionada à multiplicação que está aparecendo aqui. Então perceba comigo. 1064 vezes 10 é a mesma coisa que multiplicar 10 por 1064. Agora, por que é que nós estamos utilizando esse artifício? Continuemos para você perceber. Olha só. Veja. 10 dividido por 10, um número por ele mesmo, que multiplica 1064 por 1064 dividido por 95, ou seja, 1064 95 avos. Isto tudo sobre 950 por 950. Lembre-se que um número dividido por ele mesmo te dá 1. Por isso o desenvolvimento deste raciocínio aqui junto comigo, certo? Olha lá, depois disso, uma vez 1064 95 avos é ele mesmo. Não esquecendo que o traço fracionário significa divisão. Agora, nós vamos estabelecer a operação da divisão para verificar quantos litros de combustível são necessários para percorrer esse percurso completo. Tudo bem? Então acompanhe comigo. Veja só. 1064 nós vamos dividir por 95. Recorda-se da operação da divisão? Tempo para que você possa registrar e desenvolver aí no seu caderno. Operação da divisão realizada? Acompanhe comigo. Veja,
Uma unidade de milhar, nós podemos repartir igualmente em 95 partes de modo que você obtenha unidades de milhar? Perceba que não. Isso significa que nós vamos ter que trocar. Ao invés de uma unidade de milhar, teremos 10 centenas. E as 10 centenas podemos repartir igualmente em 95 partes iguais, de modo a se obter centenas? Perceba que também não. Significado dos zeros que nós estamos colocando aqui. Precisamos trocar novamente. Perceba que uma unidade de milhar equivale a 10 centenas, que equivalem a 106 dezenas. E agora? 106 dezenas podemos repartir igualmente em 95 partes para obter dezenas? Perceba que sim, e isso vai te dar uma dezena. Uma vezes o 95, 95. Para chegar aos 106, faltam-lhe 11. Então você tem 11 dezenas, certo? Vamos continuar o processo da divisão nos questionando. 11 dezenas vai ser a mesma coisa que 114 unidades. 114 unidades podemos distribuir igualmente em 95 partes iguais para se obter unidades também? Perceba que sim, e isso vai te dar uma unidade. Uma vezes o 95, 95. Para chegar aos 114, faltam-lhe 19. E agora? Nós temos uma divisão inexata. Perceba que nós terminamos a resolução da operação da divisão da parte inteira. Isso significa que nós vamos avançar para a parte decimal. E daí, nós temos as considerações a respeito do posicionamento da vírgula, que subdivide a parte inteira da parte decimal, e as casas decimais que não aparecem, que nós vamos realizar ou completar com zero. Então, acompanhe comigo. Veja, adentrando nos décimos do seu valor que está sendo dividido, tá? Posicionamos a vírgula porque estamos partindo da parte inteira para a parte decimal e precisamos realizar a troca, ou seja, 19 unidades nada mais são do que 190 décimos, né? E 190 décimos podemos dividir em 95 partes iguais de modo a se obter décimos? Perceba que sim, exatamente 2. 2 vezes 95, 190. Para 190, nada, ou seja, zero. Qual é a conclusão que nós temos aqui? A conclusão é que nós temos 11 inteiros e 2 décimos. No contexto do problema, são 11 litros e 200 ml de combustível para percorrer este percurso solicitado, certo? Então, logo, o veículo consumirá, nesse percurso, 11 litros e 200 ml de combustível, ou ainda, 11 litros e 2 décimos do litro de combustível, certo? Olha a próxima proposta que nós vamos desenvolver com a mesma natureza de cálculo. Veja comigo. A altura de um edifício é de 47 metros e 80 centímetros. A altura de um segundo edifício corresponde à metade da altura do primeiro. Qual é a altura deste segundo edifício? Tempo para que você possa registrar e desenvolver.
E aí, deu certo essa divisão? Conseguimos desenvolver a operação da divisão aí no seu caderno? Acompanhe comigo para finalizarmos a proposta número 4 de hoje. Veja, a altura de um edifício corresponde a 47 metros e 8 décimos do metro, ou seja, 47 metros e 80 centímetros. A altura de um segundo edifício corresponde à metade da altura do primeiro. O que é que significa metade mesmo? Metade vai significar a divisão por 2. Lembre-se que no seu denominador, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. E 47 inteiros e 8 décimos nada mais é do que 478 décimos. Isto tudo dividido por 2 sobre 1, executando o mesmo processo da operação da divisão. A situação quer saber qual é a altura do segundo edifício. Observe comigo o desenvolvimento. Olha lá. Realizando a multiplicação pelo inverso do seu denominador, inverso de 2 sobre 1 será meio, né? Desenvolvendo as multiplicações, perceba, 478 que multiplica 1 sobre 10 que multiplica 2, isto tudo dividido por 2 vezes 1 sobre 1 vez o 2. Lembre-se que um número dividido por ele mesmo, sempre 1. E qualquer valor dividido por 1 é ele mesmo. Isso está aparecendo novamente aqui para você, tá? Olha lá, 478 vinteavos, isto tudo dividido por 2 sobre 2. E 2 sobre 2 vai te dar 1. E qualquer número dividido por 1, ele mesmo. Realizemos a divisão então. 478 dividido por 20. Vamos estruturar lá para você. Ó, aqui nós temos 8 unidades, 7 dezenas, 4 centenas, tá? Pergunta-se na operação da divisão, com todos os detalhes. 4 centenas é possível repartir igualmente em 20 partes, de modo que você obtenha centenas? Perceba que não, né? Então nós vamos precisar trocar. 4 centenas com 7 dezenas nada mais são do que 47 dezenas. 47 dezenas é possível repartir em 20 partes iguais, de modo que você obtenha dezenas? Perceba que sim, 2 vezes. 2 vezes 20, 40. Para 47, te faltam 7, certo? Agora, troquemos novamente. 7 dezenas e 8 unidades nada mais são do que 78 unidades. É possível reparti-las igualmente em 20 partes para se obter unidades? Perceba que sim. 3 vezes 20, nós temos 60. Para 78, faltam-lhe 18. É uma divisão inexata. Isso significa que nós precisamos avançar da parte inteira para a parte decimal, fazendo a troca para os décimos que estão aparecendo aqui. Perceba que 478 inteiros é a mesma coisa que 478 inteiros e 0 décimo. É este 0 que nós vamos utilizar aqui na operação da divisão, avançando da parte inteira para a parte decimal, concluindo o processo da divisão, certo? Por isso, nós colocamos a vírgula para termos aqui os décimos colocados e realizamos a troca. 18 unidades nada mais são do que 180 décimos. Será que nós podemos repartir em 20 partes iguais, de modo que se obtenham décimos também? Perceba que sim, exatamente 9. E 9 vezes 20, 180. Para 180 não te sobra e não te falta nada. Ou seja, você vai ter aqui 0 centena, 2 dezenas, 3 unidades e 9 décimos. 23 inteiros e 9 décimos. É o quociente da sua operação da divisão. Isso significa o que na tua situação? Portanto, a altura do edifício é de 23 metros e 90 centímetros, a metade do primeiro, que corresponde a 47 metros e 80 centímetros. Beleza? Tudo certo? Hoje, nós aprendemos a operação da divisão no conjunto dos números racionais, na resolução e elaboração de problemas, por meio de diferentes estratégias e instrumentos de acordo com o contexto apresentado para você. Caprichando aí na divisão? Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau!